Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Cláudio Soleiro, formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Criei este canal para compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências. Aqui a gente não faz nem análise nem recomendação de ações. Existem canais qualificados para esse tipo de trabalho. Aqui o que a gente procurou foi fazer um caminho menos percorrido. Eu trago para cá um pouco das experiências, das coisas que eu vi, vivi e aprendi dentro do mundo corporativo, dentro do mundo empresarial. Porque entendo que investir significa estudar as empresas. Então trago um pouco dessa minha visão de dentro do mundo empresarial para que isso facilite a compreensão de vocês com relação ao mundo das empresas e assim vocês possam construir estratégias de investimentos. Se isso fizer sentido, maratone todos os vídeos do canal, são mais de 700 vídeos já publicados aqui. Maratone todos, você vai seguramente mudar o seu mindset, vai mudar o seu jeito de pensar e de agir, e assim mudar de patamar, ter melhores resultados na Bolsa de Valores. A Bolsa consiste em escolher poucas e boas empresas para investir. Essa é a lógica, esse é o princípio utilizado desde sempre por Warren Buffett, o maior investidor de ações do mundo. E é essa estratégia que eu procuro copiar e procuro aqui estimular vocês a pensarem desse jeito. Poucas e boas empresas, investindo ao longo do tempo, investindo para o longo prazo, carregando essas ações para que elas se valorizem no decorrer do tempo, sempre aproveitando momentos de correções, para comprar mais destas ações quando elas estiverem em promoção. Jamais desconsidere essa oportunidade. Se você tiver com liquidez, você aproveitar as oportunidades proporcionadas pelas correções. São os melhores pontos de entrada quando você tem ações de boas empresas descontadas. Reflita sempre sobre isso. Quando todo mundo estiver com medo, é hora de ter coragem. Quando todo mundo estiver com coragem, é hora de ser prudente. Temos que caminhar sempre no contrafluxo da multidão. Nunca na multidão, sempre à frente dela. Aprenda isso. É uma regra vital para o seu sucesso. Estamos no sábado fazendo o nosso estudo de caso da Oi. E qual o nosso objetivo? Nosso objetivo é nos debruçar sobre essa empresa pela sua complexidade, isso é dito pelo presidente da empresa, o Rodrigo Abreu, né? Uma empresa que está vivendo um turnaround que é muito complexo. Pouca gente entende o que está acontecendo na empresa e não se dá o trabalho de procurar entender, né? Porque entender dá trabalho e as pessoas ficam na superfície e nessa superfície você não tem muita profundidade, obviamente, e você não tem muita clareza sobre o que está acontecendo. Mas a gente está sempre com o radar ligado, buscando informações da empresa e sobre o seu contexto, sobre o seu mercado. Portanto, eu trouxe para iniciar esse sábado uma matéria que me chamou muita atenção. O Brasil é o quinto maior alvo de cybercrimes. O Brasil é o quinto maior alvo de cybercrimes. Por que isso é importante? Responde aqui, quem sabe. Isso é importante porque a Oi Soluções está atuando nessa linha de frente, de enfrentar o cybercrime. Por isso que é importante. Então, toda vez que você vê uma matéria falando sobre isso e se referindo à realidade do Brasil, é importante você acompanhar o que está acontecendo para ter uma noção do tamanho do mercado que a Oi Soluções tem e que pode desbravar. Lembrando sempre de uma conversa com o RI da Oi que eu já tive, essa semana compartilhei isso com vocês, que a Oi ela tem uma vantagem competitiva. Ela oferece a fibra ótica e soma à fibra ótica a conexão de ultra velocidade, essa possibilidade de experiências digitais, de soluções digitais, dentre elas o trabalho da Oi Soluções de criar camadas de segurança para proteger micro, pequenas, médias e grandes empresas. Certo? Muito bem, vamos à matéria. O ranking da consultoria alemã Roland Berger colocou o Brasil atrás dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Alemanha e da África do Sul. Apenas esses estão na frente do Brasil quando se trata de ataques de cybercriminosos.
mais constantes e cada vez mais sofisticados, os cybercrimes causam prejuízos cada vez maiores às empresas. Cada vez maiores prejuízos. Apenas este ano, as perdas globais poderão chegar a 6 trilhões de dólares, 3 vezes o produto interno bruto do Brasil, de acordo com um estudo recém-lançado pela consultoria alemã Roland Berger. A percepção de especialistas é de que esse tipo de crime irá se aperfeiçoar ainda mais com o tempo, com as companhias tendo de gastar cada vez mais para se proteger de ataques com pedido de resgate. O Brasil tem sido um dos principais alvos globais. O levantamento da Roland Berger aponta que o país já ultrapassou o volume de ataques do ano passado, apenas considerando os primeiros 6 meses deste ano. Em 6 meses de 2021, já se totaliza mais do que todos os ataques ocorridos em 2020. Por aí vocês têm uma ideia da dinâmica e da velocidade deste problema, né? Já há um total de 9,1 milhões de ocorrências aqui no Brasil, considerando apenas os ataques de ransomware, que restringe o acesso ao sistema infectado, cobrando resgate em criptomoedas para que o acesso possa ser restabelecido. Esse número coloca o Brasil na 5ª posição mundial, atrás apenas dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e África do Sul, quando se fala em ataques de cybercriminosos. O tema de cibersegurança já vem evoluindo no Brasil e no mundo na última década. Hoje isso não tem apenas relação com a segurança de dados, mas também com relação à infraestrutura, diz o sócio-diretor e especialista em inovação da Roland Berger, Marcos Aires. Segundo ele, quando o ataque ocorre na infraestrutura, a empresa deixa de operar e tem prejuízos. O custo disso é gigante. Então veja que não é só roubo de informações confidenciais, é também a paralisação dos sistemas operacionais das empresas. Percebam, não é só roubo de dados, é a paralisação de sistemas operacionais das empresas. Isso a gente viu aqui acontecendo no Grupo Fleury esse ano. Lá fora, vimos isso acontecendo com a JBS nos Estados Unidos e na Austrália. Vimos também a Colonial Pipeers na área de petróleo lá nos Estados Unidos. Então, veja, paralisação do sistema operacional de empresas. É disso que se está falando, né? Segundo ele, quando o ataque ocorre na infraestrutura, a empresa deixa de operar e tem prejuízos muito elevados. Para Aires, a preocupação das empresas brasileiras vem crescendo diante dos mais recentes ataques. No entanto, ele diz que as companhias precisam entender que para mitigar os danos é necessário que o tema seja contínuo, não é uma coisa pontual, tem que ser um tratamento contínuo. Para se ajustar a alguma eventual fragilidade do sistema. A segurança digital vai muito além da área de TI. As empresas acordaram para a importância do tema e têm buscado dar robustez a essa segurança, mas ainda precisam ter essa visão multidisciplinar e entender que isso é algo permanente, é um processo que não para, é contínuo. Os ataques podem mudar de perfil com o tempo. Os cybercriminosos são muito criativos. Eles estão sempre em busca de inovações, de novas maneiras de atuar. Assim, os negócios têm de estar preparados para essa dinâmica do mundo digital. Algo importante nesse sentido é a empresa já ter um plano de contingência. Tem que fazer planejamento. Plano de contingência caso ocorra um ataque. Segundo o especialista em cibersegurança da empresa de tecnologia NEC no Brasil, Daniel Aragão, há muitos tipos de ataques, mas os ransomware tendem a ser o mais custoso, devido aos pedidos de resgate, que podem envolver cifras milionárias. Aragão explica
que uma das formas desses criminosos entrarem no sistema da empresa pode ser por meio de um e-mail, no qual o próprio funcionário abre um documento ou um link fraudulento. Muito cuidado também vocês do outro lado, né? Nós, enquanto pessoas físicas, temos que ter muito cuidado com essa abertura de links, de e-mails, muita atenção, porque é exatamente aí as brechas para que os sistemas possam ser acessados por esses cybercriminosos. A técnica chamada phishing provoca uma infestação do sistema, abrindo acesso para que o ataque possa ser feito. De acordo com os especialistas, os cybercriminosos podem passar um tempo silenciosos, vasculhando o sistema em busca de vulnerabilidades da empresa e fazer o ataque de fato posteriormente. Prova da sofisticação que a cada dia fica maior. Ele conta que há grupos especializados em fazer essa infecção da rede da companhia, vendendo essa porta de entrada. Então veja que o negócio é um ataque sistemático, né? Um grupo faz uma coisa e passa a bola para outro depois, né? Então existem grupos que conseguem fazer a infecção inicial, criando uma porta de entrada para vender para outros criminosos. Todos os dias há novos ataques e vulnerabilidades, disse o executivo da NEC. Na alta cúpula das empresas, as ameaças cibernéticas já são uma das principais preocupações, atrás apenas da crise de saúde trazida pela Covid-19, que ainda permanece no primeiro lugar entre as dores de cabeça dos executivos. Nas últimas semanas, as empresas que não tinham ainda colocado o tema no corpo de prioridades mudaram de ideia após o ataque que aconteceu recentemente nas lojas Renner, que colocou o assunto ainda mais em evidência no Brasil. Além da varejista, apenas esse ano já sofreram ataques o Fleury, que ficou alguns dias sem conseguir efetuar exames, e a JBS, que pagou 11 milhões de dólares de resgate ao ataque hacker em sua operação nos Estados Unidos, que também acabou afetando negócios na Austrália e no Canadá. Então vejam a dimensão, a proporção que isso toma, né, da paralisação de negócios, de prejuízos, e que as empresas muitas vezes preferem pagar um resgate, 11 milhões de dólares, imagine, não é pouca coisa, né, 11 milhões de dólares, para liberar o seu sistema. E isso é feito sempre em criptoativo. A gente tem aqui essa comparação, essa transformação do pagamento em dólar, mas esses pagamentos são sempre em criptoativos, porque existe aí a questão de, vamos dizer assim, de um anonimato nesse mundo cripto, e que isso vai cair por terra em algum momento. A questão não é mais quando isso vai acontecer, não é mais se vai acontecer, é quando vai acontecer. Então, isso com certeza, por conta da questão do cybercrime, isso vai cair por terra. Vai se criar uma regulação nos principais países do mundo, nos grandes países do mundo, vão criar uma regulação para evitar esse tipo de coisa, do portador das criptomoedas não ser identificado, não ser conhecido, por ele poder transitar com isso e não deixar rastros. Isso tudo vai cair por terra, não há a menor dúvida disso. O custo desses ataques pode ir muito além do pagamento de resgate. A varejista de moda, por exemplo, disse que não efetuou esse pagamento, mas ficou alguns dias sem vender pelo e-commerce. Então imagine o que isso pode gerar de perda, né? Os cálculos da Roland Berger mostram que, considerando os dados de 2020, os ataques cibernéticos causaram danos de 385 mil dólares por empresa. 385 mil dólares por empresa, em média, certo? Em média. Nos maiores países europeus, esse é um diagnóstico que eles fizeram lá, na Europa, né? Em média, 385 mil dólares de perdas provocadas por esses ataques cibernéticos. Os principais setores-alvo, conforme o levantamento, são varejo, finanças, hotelaria e manufatura, certo? E eu vejo aí também essa possibilidade de outras indústrias, né, de fornecimento de energia, de petróleo, de dutos de gás, de combustíveis, plantas industriais automatizadas. Então veja que tudo isso
cada vez mais a tecnologia vai estar presente no mundo, né, empresarial, e, por outro lado, isso aumenta, né, o apetite desses cybercriminosos em estar olhando para esses ambientes, né? As empresas também estão buscando os chamados hackers do bem, que são contratados para simular ataques. Eles vasculham vulnerabilidades, fazem o acesso e pegam o máximo de dados que conseguem. A partir daí, a firma tem mapeado as suas fragilidades para poder enfrentá-las. Essa técnica já é utilizada pelos serviços secretos americanos, o FBI, a CIA, né? já utilizam essa contratação de cybercriminosos para fazer esse trabalho por dentro, né? De ajudar a entender como funciona a mente de um indivíduo desse, para que esses órgãos mais de segurança, né, criem neutralidades. Isso já é muito comum nos Estados Unidos. As companhias de segurança digital estão ampliando seus negócios, isso óbvio, né? Se a gente tem um mundo com essa perspectiva, com prejuízos crescentes, estamos falando aí de potenciais 6 trilhões de dólares de perdas esse ano, isso abre oportunidades, e é aí que está Oi Soluções. Se de um lado as empresas estão mais preocupadas e devem ampliar seus investimentos para evitar ataques aos sistemas que garantem o funcionamento de suas atividades, o mercado de segurança cibernética caminha para crescer na mesma proporção, óbvio, né? Todo problema tem uma oportunidade, todo problema tem uma oportunidade. Isso vem como se fosse uma moeda de duas faces, né? Aprenda isso, problema de um lado, oportunidade do outro. Tem aqueles que estão debruçados sobre o problema, fazendo o problema acontecer, ou até apenas enxergando o problema e meio que estagnado, sem saber o que fazer. E do outro lado tem as pessoas que identificaram o problema e estão trabalhando nas soluções. Essas pessoas vão ganhar dinheiro de um outro jeito, vendendo as soluções, né? Então, isso é mais do que natural. O mercado de segurança cibernética caminha para crescer na mesma proporção desses ataques. O estudo da Roland Berger mostra que essa indústria já faturou, no ano passado, 170 bilhões de dólares. Essa indústria de cibersegurança já faturou, em 2020, 170 bilhões de dólares. E acreditam que essa indústria vai dar um salto diante deste potencial que está sendo verificado. A projeção da consultoria alemã é de que esse mercado alcance em 2025 250 bilhões de dólares e que chegue em 2030 com um faturamento de 360 bilhões de dólares. Então estamos falando em sair de 2020 com 170 bilhões de dólares e chegar daqui a 10 anos, em 2030, 9 anos, né, estamos em 2021, chegar em 2030, daqui a 9 anos, com faturamento de 360 bilhões de dólares, a indústria que cuida de segurança digital, né? O levantamento mostra que a segurança na nuvem é o segmento que deve apresentar maior crescimento, em linha com o aumento do seu uso pelas empresas. Um dos mercados que já observa essa expansão é o de seguros contra ataques cibernéticos, com as empresas assustadas com os recentes casos. A tendência é que esse crescimento continue nos próximos anos. Diversos fatores têm impulsionado a procura e venda desse produto, comenta a gerente de linhas financeiras da Zurich no Brasil, Ellen Fernandes. Segundo ela, o aumento da procura tem sido sustentado por causa do home office, ambiente menos controlado quando comparado ao universo corporativo. Outra razão tem sido a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Depois que essa lei entrou em vigor, em setembro de 2020, a demanda cresceu 30%, diz ela. Então, vejam que a gente tem aí um problema concreto, temos do outro lado oportunidades com um potencial de crescimento muito grande, uma indústria de segurança digital que faturou em 2020 170 bilhões de dólares e que deverá em 2025 já estar faturando 250 bilhões e chegar em 2030 com 360 bilhões de faturamento. Nesse universo, dentro desse contexto, está a Oi Soluções. Quanto vai faturar a Oi Soluções? As projeções que o Rodrigo Abreu faz é de que essa empresa, essa área da Oi, em 2020 teve um faturamento de R$1 bilhão
e ele aposta que vai chegar em 2024 com 2,6 bilhões de reais. Então vai sair de 1 bilhão de reais para 2,6 bilhões de reais. Estejamos atentos. A Oi Soluções firmou também agora um contrato com o governo da Bahia nessa área de câmeras e softwares inteligentes para mapeamentos faciais, reconhecimento, né? Análise de base de dados de pessoas relacionadas a práticas criminosas, enfim, para tentar ajudar a combater a criminalidade. Esse convênio é o primeiro do Brasil, que a Oi Soluções firmou, é a primeira experiência de um estado brasileiro. Provavelmente outros estados poderão estar caminhando nessa estrada, né, de buscar esse tipo de serviço que a Oi também está desenvolvendo. Então veja que é um longo caminho pela frente para ir a gente acompanhando. O que eu queria destacar nesse vídeo aqui é o potencial existente e mostrar para vocês a riqueza da mente do CEO da empresa, do Rodrigo Abreu, né? Porque ele, em 2019, consegue a aprovação do seu conselho de administração para fazer um novo plano estratégico. Esse plano estratégico abdica de um velho negócio, se desfaz de tudo que está associado a uma velha empresa, que, segundo o Rodrigo Abreu, estava fadada a falir. Essa é a declaração dele, estava fadada a falir. Convenceu o seu conselho de administração, então se desfez ao longo desses meses de 2020 para cá, se desfez de data center, de torres de radiofrequência, da Oi Móvel, vendeu uma parte da sua estrutura de fibra ótica para o BTG Pactual, para que houvesse um compromisso de investimento na expansão da rede de fibra. O BTG assumiu este compromisso de 30 bilhões de reais nos próximos 6 anos, ou nos próximos 5 anos, são 6 bilhões de reais por ano, né? E tudo isso para fazer uma malha que já tem 400 mil quilômetros de fibra, que é a maior do Brasil, continuar crescendo e beneficiando a Oi. Porque a Oi é que faz a venda da porta para dentro, seja do cliente pessoa física, seja do cliente pessoa jurídica. Então ela pega essa rede de fibra da Vital, hoje Vital, antes Infracol, e monetiza isso da porta para dentro, vendendo ultra velocidade, vendendo banda larga de ultra velocidade. E aí vem outro diferencial, além dessa malha ampla que a Oi tem, ela consegue vender, vamos dizer assim, um pacote integrado. Eu lhe ofereço não apenas a fibra ótica, mas eu te ofereço também cibersegurança, né? Eu lhe ofereço soluções digitais outras. E assim a Oi se posiciona com uma vantagem, oferecendo coisas que nenhum dos seus concorrentes oferece. Então é aí que a gente enxerga o valor da empresa sendo, vamos dizer assim, constituído. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu sempre estou aqui chamando a atenção da Oi Soluções, porque a Oi Soluções é algo muito pouco falado, muita gente nem entende que diacho é Oi Soluções. Então, eu me sinto na obrigação de estudar o assunto, de enxergando o potencial, eu me sinto no dever de compartilhar com vocês as coisas que eu venho vendo, percebendo, descobrindo, analisando, estudando. Então, eu tenho essa questão de... Se isso é importante para mim, eu entendo que também será importante para vocês. Essa é a minha lógica. Se não tiver importância para mim, eu nem compartilho. Se é importante para mim, então eu compartilho com vocês, para que vocês também estejam na mesma página, como dizia um amigo meu da PricewaterhouseCoopers, nós temos que estar na mesma página. Então, desse modo, eu compartilho com vocês para que vocês estejam na mesma página que eu, para que a gente esteja entendendo a evolução desse turnaround dessa empresa, entendendo para onde ela está caminhando e entendendo o quanto promissor é este caminho. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus. Ao longo do dia ainda faremos outros vídeos. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.